Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Então vamos dar início ao culto dessa noite, né? Culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Hoje estaremos, né, encerrando a campanha no caso, missões. Eu não diria, encerrando, né? Mas eu diria que nós teremos no caso, um tempo maior para a gente estar, né, refletindo um pouquinho sobre missões nacionais, né? É um trabalho que é tão lindo que tem acontecido, como aquela missionária pregou aqui no nosso último domingo do mês de setembro, né? E assim, as igrejas fazem a sua, né, campanha promocional, né? O que é isso? A gente trabalha um mês falando sobre essa campanha. Espero em Deus que no outro ano a gente trabalhe bem mais, né? Porque a gente trabalhar em campanhas, não é somente falar no, né, domingo à noite, né? Mas é a gente viver todo mês campanha, o mês todo. Tudo que a gente fizer, seja almoço, vai ser para a campanha, seja um bazar, vai ser para a campanha, seja um evangelismo, vai ser para a campanha, né? A Junta de Missões, ela tem assim trabalhado para que nós possamos entender um pouquinho do que eles fazem lá fora, né? Lá fora, né? Ou dentro daquele campo missionário, como é o trabalho missionário, irmãos. Então, por isso que nós temos 3, né, campanhas no ano: missões mundiais, estaduais e no caso, nacionais, que é a nossa última campanha do ano, tá? Mas o trabalho, ele é durante todo o ano, né? Nós temos missionários trabalhando durante todo o ano. Como é que esses, né, missionários têm, né, no caso, trabalhado? Através das nossas ofertas, através das nossas orações, né? E como que vamos alcançar quem mora do lado da nossa casa? Não é o missionário que está em campo, somos nós. Então, todos nós somos missionários. Amém? Então, é como o Dia das Mães, Dia dos Pais, né? São datas que a gente lembra mais, que a gente fica mais atenta. Outubro Rosa, Outubro da Mulher, né? Porque a gente lembra que temos que nos cuidar. Mas a gente já não sabe que nós temos que fazer lá o nosso exame, fazer tudo direitinho. Mas o Outubro Rosa é para a gente, será que eu fiz o que eu tinha que fazer esse ano? Será que eu me cuidei, né? Então, são datas que são feitas para que a gente possa ser mais vigilante naquilo que a gente já sabe que nós devemos fazer. E nessa noite a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre missões, né, nacionais, e vamos estar encerrando esse mês. Mas as nossas ofertas não foram direcionadas ainda esse mês para missões nacionais, né? Então, aquele irmão que, né, sentiu o desejo, tá, irmãos? Até dia 10 do mês que vem, até dia 5, né? Quiser ofertar para, no caso, missões, sintam-se à vontade em, né, pôr naquele gasofilaço vermelho escrito campanha de, né, missões nacionais. Que a nossa irmã tesoureira vai pegar e já vai separar, sabendo que é uma doação para missões, tá bom, irmãos? E, em nome de Jesus, eu creio que a gente vai fazer muito mais aqui em termos de missões. Nós vamos ser igreja que vamos respirar missões. Nós vamos entender que quando nós estamos juntinhos aqui, é para a gente ficar todo mundo juntinho, porque nós, né, precisamos de ter esse aconchego de né, cada um dos irmãos. Mas o campo está lá fora, irmãos. O campo está lá fora e nós precisamos avançar. Aqui é só um lugar de repouso para os santos. Quando nós estamos aqui dentro, nós estamos cultuando a Deus, adorando o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Mas o campo está lá fora. Então, nós não podemos continuar só recebendo, e não estamos fazendo aquilo que foi designado para cada um de nós, irmãos. Então, nós vamos estar encerrando hoje. Eu digo mais uma vez que para mim não é no caso, encerramento, mas a gente precisa, né, encerrar a data, mas que a gente possa ter, em nossos corações, o que eu tenho feito para missões? O que eu tenho feito quando eu estou na minha casa,
venho, faço as coisas que é da minha igreja, tudo bem, mas e aí? O que eu tenho feito para missões? Como é que eu tenho vivido missões? Né? Isso aí requer tempo e esforço. Porque não é fácil, irmão. A gente dividir para fazer mil e uma coisa. Não é fácil. Não pensa que aqueles irmãos que ficaram trabalhando na carreta missionária que esteve em São João de Meriti aqui, 3 dias na carreta missionária. Coisa mais linda. Eu amo, né? Então eu já chego lá olhando, entrando por aquele caminhão, porque eu penso, sabe o quê, irmãos? Naqueles que não são como nós, que não conhecem da graça de Deus. E eu vou contar, sabe, um testemunho que houve lá. Chegou um homem lá, todo cheio de armas. Todo cheio de arma. E ele queria que, sabe, obturasse. Estava um dente dele. E quando ele chegou, todo mundo assustou, né? Ele era um cara grandão ali da área. E todo mundo assustou, ficou meio apavorado. Mas aí teve a outra irmã que falou, não, deixa ele. Ele veio só cuidar do dente dele. Porque ele não pode ir em qualquer dentista. Ele não tem condição de ir em qualquer dentista. Irmãos, é muito sério isso. Isso é muito amor. E aí ele foi, sentou na cadeira lá e deitou, a dentista cuidou dele, cuidou dos dentes, fez tudo que pôde fazer por ele. E ele saiu dali, saiu em paz, né? Porque eles não têm paz. Ele saiu em paz. Esse é o trabalho missionário, irmãos. Quando nós podemos fazer isso por qualquer uma pessoa. Às vezes, no caso, a irmã Ruth já cansou de falar aqui sobre um vizinho, sobre o outro, né? O jeito da gente falar, de tratar. A pessoa que mais nos incomoda é aquela que a gente tem que ajudar. Ela nos incomoda porque ela está agoniada. Por isso que ela, no caso, incomoda. Né? Mas que Deus possa abençoar os irmãos nesta noite. E nós vamos estar orando. Eu queria pedir, sabe, a diaconisa Isabel, que possa orar para a gente dar início ao culto dessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque mais uma vez podemos estar na tua casa, Senhor. Podemos mais uma vez te glorificar, Senhor, porque nós somos um país livre, porque nós somos um país que podemos pregar o Evangelho, Senhor. Pai, nós temos acompanhado nas redes sociais os sofrimentos dos nossos irmãos nigerianos, Senhor. Pai, aquele povo lá fora que tem sofrido, tem sido morto pelo Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, que nós, como brasileiros, possamos honrar a liberdade que temos de cultuar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, queremos Te agradecer o privilégio de poder ter bancos para sentar, Senhor, poder Te adorar, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, o foco hoje, missões, Senhor, que sejamos missionários onde estivermos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, e Te convidamos, Espírito Santo, esse culto é para Ti. Aceita como ser suave, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Louvor. Graça e paz. Amém? Convido a Maria se pôr de pé para juntos estarmos adorando o nosso Deus. Sabemos que não estamos sozinhos neste mundo. Amém. A nossa batalha, né, é a batalha do Senhor. Ele guerreia nossas guerras. Quando pensamos que somos fracos, né, estamos caindo, Ele vem e nos sustenta com sua mão poderosa. Amém. Que Deus seja louvado essa noite. Amém?
Os que estão conosco do que os que são contra nós. Carros e cavalos e cavaleiros nos altos montes de Israel. Posso ouvir o som da marcha dos anjos na copa das amoreiras. É o toque do chofar, cântaro quebrando, basta levantar e gritar. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor.
que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Declare digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Alguém precisa sentar? Vamos fazer isso? Som. Sabe, Provérbio 3, irmãos, de 1 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Amém? Queria convidar o irmão Mauri aqui à frente. Nós vamos estar recitando o nosso tema e a nossa divisa, né? Não sei se o Marcos ou o Mateus conseguiu lá, mas, né? Está bem aqui na nossa camisa, né? Minha pátria para Cristo, né? E nós vamos falar bonito nessa noite. Minha pátria para Cristo, né? Minha pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo. Amém? Esse tem que ser o nosso desejo. Minha pátria para Cristo. Né? É assim que nós devemos pensar, irmãos. E a divisa está em Josué 13:1, né? Que diz lá em Josué assim, né? Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. O que não mudou hoje. Ainda há muita terra para ser conquistada. Lá em Josué, irmãos. E hoje nós ainda falamos isso. Ainda há muita terra para ser conquistada. E essa é a nossa divisa. E que a gente possa orar por cada um de nós. Por cada um de nós, irmão, porque depende de cada um de nós. Às vezes a gente ora por tantas coisas, mas a gente tira a nossa responsabilidade. Que a gente possa orar por cada um de nós. Senhor, aonde eu estou falhando, né? Que se eu quero a minha pátria para Cristo, e ainda falta muitíssimo para ser conquistado. Aonde é que eu tenho falhado? Igreja, aonde que nós temos falhado? E a Mauri vai estar falando um pouquinho, para a gente depois, irmã Fabiana, estar com a oportunidade. Boa noite, igreja. Deus abençoe cada um. A nossa irmã Jussiara estava falando sobre missionário. Tivemos uma experiência muito grande esse final de semana, né? Porque tivemos a nossa assembleia da nossa Meritiense, e foi quinta, sexta e sábado. E o tema foi eu anotei aqui para a gente não esquecer, porque tem que ter uma colinha, né? Geração de discípulos. Então, esse tema foi muito forte, porque ele englobou, cada dia só falava sobre discipulado, só falava sobre
missão, de evangelismo, só falava isso. Todo o culto só falava isso. No encerramento, no último dia, que foi ontem, teve dois missionários, um casal, marido e mulher, de missionário da Junta, onde eles fazem um trabalho em São Paulo, que tem a primeira igreja cigana do Brasil. É uma coisa muito interessante. Eu não tinha essa visão de evangelizar exclusivamente o povo cigano. E a técnica e a forma que se chega até essas pessoas, a gente se preocupa muito com as pessoas que estão na esquina, que está lá no morro, né? Que está precisando, sim, da palavra de Deus, mas exclusivamente para a pessoa, para o povo indígena e cigano. Cigano, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Me impressionou o testemunho desses missionários, entendeu? E o que também me chamou muita atenção, que a primeira noite o nosso executivo da nossa convenção, ele falou sobre o desespero que está de conquistar, de discipular o jovem a continuar o trabalho de evangelização do nosso trabalho, porque eu vou passar, o Rogério vai passar, o pastor vai passar, todos nós vamos passar, né? E quem nós estamos deixando no nosso lugar? Então essa é a preocupação da nossa convenção. E no segundo dia, o pastor Cláudio, que é o presidente da primeira igreja em São João de Meriti, ele pregou sobre um testemunho pessoal do quanto é importante o discipulado pessoal, o trabalho de missão que ele fez do Sul por 20 anos, entendeu? E o resultado que trouxe a todos o trabalho de missão que ele fez. E para encerrar, o pastor Zé Maria ontem trouxe também a palavra de discipulação. Então, o mundo está aí gritando sobre evangelização, sobre discipulado. O que nós temos de fazer? Cada um temos de ser discipulador. Temos de ter amor ao próximo. O amor ao próximo, a gente já estamos discipulando. Porque nós aqui na nossa igreja já formamos hoje um pastor que é evangelista. Vocês lembram deles? Você lembra deles? Ninguém lembra, não? O Magno, vocês lembram do Magno? Quem lembra aqui do Magno? O Magno, nosso amigo Magno, aquele irmão que se converteu aqui na nossa igreja. Ele se formou em pastor, está lá no Sul fazendo missão. Ele está à frente de uma igreja e levando o evangelho lá no Sul. Então ele é missionário lá. Então nós, no momento de oração, vamos orar para o Magno, que é uma pessoa nossa, conhecida e está fazendo o ID. Então nós temos de ter esse desejo único em nosso coração, de discipular as pessoas, mesmo que nós diminuímos e eles cresçam. Nós temos de ter o amor a outras pessoas, a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é muito importante, porque todo mundo está clamando isso. Amém. Glória a Deus. E outra coisa que eu prestei atenção, estava vendo na revista, e eu também passou despercebido para mim. Dia 12 de outubro, vocês sabem o que é? Todo mundo sabe. O que é 12 de outubro? É Dia das Crianças? Mas também é o Dia Internacional do Evangelismo Pessoal. 12 de outubro, grava essa data, que 12 de outubro é o Dia Internacional do Evangelismo Pessoal. Pessoal, não é aquele que você passa mensagem, que fala, que vê, não. É aquele que você olha no olho, bota a mão no ombro e fala, você precisa de Jesus. Então é isso que nós temos de fazer, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, meu amor. Irmã Fabiana. Som. Boa noite, igreja. Já não posso mais suportar
Lodebar não é meu lugar. Já não posso mais resistir, viver à beira do caminho. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxuga as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxuga as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, Deus, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Um tempo favorável. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, ó Deus. Enxuga as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, Deus, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu
e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Um tempo favorável. Aleluia, glória a Deus. Creamos nessa promessa. Amém. Som. Irmão, som. Agora voltou. Irmãos, quem é da minha época aqui, né? A gente lembra que tinha uma, né, coreografia aqui na nossa igreja. Como é que era o nome, hein? Siloá. E quando eu vejo a Fabiana, eu fico emocionada porque eram as nossas jovenzinhas da época, né? Era Jaqueline, Fátima, Fabiana, era Adriana, era... Quem mais, Adriana? Josi, Leni... Não, Leni já foi outra época. Leni, Beatriz, Raíza, Camila, né? Tudo. Mas eu lembro delas que elas eram mais maduras. As meninas eram já mais novas. Tipo assim, ela, né? E, gente, quantas missões essas meninas fizeram? Não era, não? Quantos hinos lindos, né? Proclamando aqui na frente. Coisa mais linda. E Deus dá hoje continuidade através das nossas meninas ali também. A obra não para, irmãos, né? A gente fica saudosa, né? Mas a obra não para. E nós temos que agradecer a Deus, porque nós tivemos o privilégio de ver muitas coisas boas acontecer. E a gente ainda vê hoje ainda, através dessas meninas. E quando vocês estiverem louvando aqui na frente, vocês estão evangelizando. Vocês estão fazendo missão. Não pense que é uma simples coreografia. Quantos teatros fizemos aqui na igreja, né? Missão. A gente tem que valorizar tudo que nós fazemos na obra de Deus. Tudo é missão. Tudo é missão. A gente pensa que é brincadeira, né? Que é, às vezes, até engraçado, né? A gente vir ensaiar, né? A gente ri, brinca, encarna no outro, né? Mas é missão. No dia, Deus vai trazer pessoas que vai se lembrar. Um dia eu vi a Sofia lá na frente dançando, e através dela eu vim para a igreja. Um dia eu vi ali a Andressa aqui na frente louvando. Né? E às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas. As pessoas estão nos analisando, estão achando o que acha da gente, a gente está preocupado com isso. A gente não deve estar preocupado com isso. É para a obra de Deus. Se o Senhor chamou, faça. Não importa a condição, o Senhor chamou, Ele sabe por que Ele te chamou. Então, faça a obra, irmãos. Missões é fazer a obra. Todos nós fomos chamados para uma missão. Não tem um aqui dentro que não foi chamado para uma missão. Todos nós fomos chamados para uma missão. A gente só precisa ter responsabilidade na obra do Senhor. Nós só precisamos entender essa missão. E eu queria chamar a irmã Ruz para estar louvando o hino 400 e Zé sabe. Vamos estar encerrando o momento. Após a irmã Ruth vai estar orando por missões. E o nosso pregador, José Carlos, vai estar com a palavra. Vamos aproveitar também para fazer o nosso momento de dízimos e de ofertas. Irmãos, às vezes a gente fala assim, mas momento de dízimos e, no caso, ofertas. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É tão bom quando nós podemos dar. É tão bom quando nós temos para dar. Quando a gente não tem, porque está faltando algo em nós. Né? Então, seja lá o que for. Nós não estamos falando em valores. Nós estamos falando de um coração doador. Na alegria em doar. Né? O Senhor sabe a condição de cada um de nós. Oferte a sua vida. Oferte o seu dom. Né? Oferte o valor que você tem em dinheiro. Mas oferte ao Senhor. Porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. Amém. Minha pátria para Cristo, essa é minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá famoso, é por ti.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento que estamos cultuando o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que aqui trouxe as suas ofertas, ó Deus. Aqueles que não puderam, que o Senhor possa vir, ó Deus, abençoar. E que o Senhor, ó Deus, nunca venha deixar faltar nada nos nossos lares, ó Deus. Supra, ó Deus, cada necessidade de acordo com a tua vontade, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por este momento. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Irmão Zé Carlos, com a oportunidade. A igreja pode sentar, em nome de Jesus? Glória a Deus. Pai, Senhor, para os irmãos. Estamos alegres, né? Mais uma vez, essa oportunidade, o Papai do Céu está concedendo. Está aqui. Fico com uma vergonha disso, irmão, você não tem ideia. Ou ele é para quebrar o gelo mesmo. Aí eu falo assim, gente, estranho, né? Tem que sentar, eu morro de vergonha. Eu já tenho vergonha, não. Pode não parecer, mas eu morro de vergonha, gente. Aí o Espírito Santo entra e muda, mas nossa, não vai ter que sentar. Mas Jesus, tem misericórdia, Jesus sabe, né? Faz parte, né? Eu quero glorificar Deus nessa noite. Porque eu faço parte de uma igreja missionária. E você também pode glorificar o nome do Senhor por isso. Eu quero glorificar a Deus nessa noite. Porque o pastor dessa igreja tem essa visão. Visão missionária. Eu quero exaltar e honrar o nome do Senhor nessa noite, pela sua vida, meu irmão, você que é jovem, adolescente, homem, mulher, pelos casais da igreja, você que oferta para missões, você que ora por missões, você que de alguma forma demonstra o seu interesse, eu quero nessa noite sim, honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, pela sua vida, pela vida dessa igreja, porque eu sempre digo, até nas minhas orações, Senhor, a igreja ela já nasceu com uma função nativa, missionária. Então é uma honra nessa noite poder estar aqui, né, para estar ministrando a palavra de Deus nesse culto missionário. Glória a Deus. E eu quero fazer uma pergunta introdutória nessa noite. Você já é um discípulo de Jesus? Eu não sei se nessa noite tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Não sei se nessa noite aqui tem alguém que está em cima do muro, não sabe se vai, não sabe se vem. Não sei se nessa noite tem algum afastado do Evangelho e está querendo voltar, mas tem uma coisinha aqui, outra ali que está atrapalhando. Eu quero te convidar nessa noite. Estou fazendo apelo sim no começo da mensagem. Vem para Jesus nessa noite. Torne-se, pela fé nele, um discípulo dele, para a glória dele. E você vai saber por que eu estou te falando isso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Para a glória de Deus, amém? Sempre conto com a ajuda dos irmãos aqui da projeção, né? Que é uma benção essa projeção, que Deus abençoe os nossos irmãos, sempre colaboram no louvor, nas pregações, né? E é para mim uma mão na roda essa palavra, porque, irmão, estou ficando velho, irmão. Não enxergo mais nada, pastor, o negócio está feio. É joelho ruim, tossindo, não enxergo mais nada. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim, Jesus. Mas vamos lá. Glória a Deus. João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Não, Evangelho segundo escreveu João. O apóstolo João. Não são as cartas, não. É o Evangelho. 14, do versículo 1 ao versículo 6. Isso é uma palavra que você já conhece, né? Costumo dizer arroz com feijão, né, pastor? Nem ovo eu coloco, para não complicar. Vai ser arroz e feijão mesmo.
mas que vem o azeite do Espírito Santo. Aí a coisa fica boa, né? Amém? Eu vou ler aqui no projetor, porque a letra é maior, né? Mas é João 14, versículo 1 ao 6. Podemos ler? Se os irmãos puderem ficar em pé, né? Em reverência à palavra de Deus. Não que sentado não seja, mas o hábito não é ficar em pé, depois senta de novo. Vamos lá. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os irmãos podem repetir comigo, versículo 6? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez, eu coloco em tua presença a tua inteira disposição. Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que o Senhor já tem a mensagem nesta noite. E tudo que eu te peço, Senhor, que tu desças a tua mensagem. Pela tua misericórdia, que eu seja apenas um instrumento. Me dê o teu esboço, Senhor. Me dê a tua sabedoria, me dê a tua inteligência, o teu discernimento, a tua unção, o teu poder, a tua autoridade, Senhor. Porque sem essas ferramentas espirituais, eu não posso pregar. Me ajuda, Espírito Santo. Toma à minha frente, fala aos corações. E nessa noite, Pai, que o teu Espírito Santo possa impactar vidas, Senhor. Todos aqui presentes e aqueles que passam na porta também, aqueles que podem nos ouvir, que o Senhor possa fazer uma grande obra em cada coração, em nome e para a glória de nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos tomem assento. Tema da mensagem: Jesus quer nos levar para o céu. É uma declaração que esse título, que esse tema faz para nós. Jesus quer, e eu não tenho dúvida disso. Se eu cheguei aqui hoje com uma certeza, foi essa, pastor. Que Jesus quer nos levar para o céu. E você não pode sair daqui hoje com dúvida com relação a isso. De maneira nenhuma. E essa palavra, ela fala isso de forma profunda aos nossos corações. Versículo 1. Bota aqui no telão. 14:1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Por que eu falei no começo aqui? Se alguém ainda não aceitou Jesus aqui, faça isso o mais rápido possível. Né? Está na dúvida, está afastado. Por quê? Porque essa palavra, Jesus falou para quem? Para os seus discípulos. Algumas mensagens que nós vamos ler aqui no Novo Testamento, Jesus estava pregando ou ensinando para as multidões. Mas algumas vezes Jesus estava falando para os seus discípulos. E eu creio nessa noite que você já é, pela fé eu creio, você é um discípulo de Jesus sim, como todos nós somos. Ele estava confortando no versículo 1 o coração dos seus discípulos. Mas por que Jesus estava confortando? Porque Jesus sabia o que estava por vir. O que os discípulos iam passar assim que ele fosse entregue e fosse morto na cruz. E depois, se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33, você vai entender isso melhor. Coloque aqui para mim, por favor. João 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus já tinha alertado os discípulos que eles passariam por aflições, mas que tivessem coragem, porque assim como ele venceu o mundo, ele daria graça, daria força, como tem nos dado, para passar pelas aflições, pelas lutas e tribulações do nosso dia a dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Atos dos Apóstolos, 14, 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé
e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não tem jeito. Importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Não vai ser fácil. Ele já alertou para os seus discípulos. Não vai ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem bom. E importa que por muitas dificuldades, lutas, perseguições, pressões externas e até internas, cheguemos ao reino de Deus. Mateus 11, versículo 12. Glória a Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. O reino dos céus, em outras versões, é tomado à força. Então Jesus já está dizendo aqui, tem céu, mas não vai ser fácil. Por que a pessoa, quando se afasta do evangelho, tem muita dificuldade de voltar? Passa na porta da igreja, escuta o louvor, aí lembra, aí chora. Aí liga lá na internet, vê o pastor pregando, sente aquela ardência no coração, quer voltar. Mas sabe o que é isso? O inimigo tentando impedir você de voltar. Por quê? Porque ele sabe que se tu estiver na presença de Jesus, tem céu para você também. Então ele fica ali tentando. Eu não sei se você que está me ouvindo está passando por isso. Sendo tentado a não voltar. Sendo tentado a não assumir um compromisso com Jesus. Você ouve a palavra, já ouviu semana passada, mês passado, já veio aqui, já foi ali, escutou, escuta na internet, ouve o louvor o dia todo em casa. Deus já falou no teu coração. Tem falado, vem para mim. Você é meu, você é minha. O teu lugar é na minha casa, é na minha presença, é louvando o meu nome, é pregando a minha palavra, é fazendo missões. E o que você ainda está fazendo aí do outro lado? Teu lugar não é aí. Teu lugar é aqui, do lado de cá, com os meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus confortou os seus discípulos. Já no versículo 2, nós vemos que o céu é real e há lugar para todos. Versículo 2, João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Note uma coisa. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4, você vai entender melhor isso. 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. 1 Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja, presta atenção nisso, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você sabia que se o mundo todo se convertesse, tinha lugar para todo mundo lá no céu? E eu vou fazer outra declaração. É isso que Deus quer. Que deseja que todos sejam salvos. Todos. Negros, brancos, brasileiros, americanos, índios, sem teto. E por aí vai. Deus não faz acepção de pessoas. Para ele, o pobre e o rico é a mesma coisa. O feio e o bonito é a mesma coisa. O feio sou eu. E o bonito é a mesma coisa. Para ele, está no mesmo nível. Nós é que somos metida besta. Eu não vou sentar perto daquelas irmãs feias, cabelo todo esturricado. Nós fazemos esse tipo de discriminação, que é pecado, tá? Mas ninguém fala sobre isso, né? Não, isso confronta. Mas, para não mudar o foco, no céu tem lugar para todo mundo. No céu tem lugar para você, querido. Não sei qual é a tua situação, não sei como é que você entrou aqui hoje, mas uma coisa que eu quero te dizer, no céu tem lugar para você. Na casa de meu pai há muitas moradas. Volta no versículo 2 lá, 14, 2. João, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Notou uma coisa?
Pega os detalhes, me acompanha. Pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus não vai mandar o anjo preparar o lugar, não, querido. Presta atenção nessa palavra, que isso é tremendo. Não vai ser o anjo Miguel. Olha que o anjo Miguel não é qualquer um, não, hein? Cara, aquele anjo ali, quando descia para falar alguma coisa, mas não vai ser o anjo Miguel que vai preparar o teu lugar lá no céu, não. Não vai ser o Miguel Arcanjo, não. E olha que o Miguel Arcanjo também é mole, não. Não vão ser os serafins, não. O próprio Jesus chamou para si esse compromisso. Ó, fiquem tranquilos, porque eu que vos falo, vou preparar-vos lugar. Jesus pessoalmente se encarregou dessa responsabilidade. Tem gente aí dizendo que vai chegar na porta do céu, vai estar Pedro lá, né? Vai recebendo. Conversa fiada, irmão. Conversa para boi dormir. Quem vai estar nos aguardando é o Senhor Jesus. Olha isso, o Senhor vai nos recepcionar. Não sei se tu está acompanhando a minha fé. Andamos por fé e não por vista. Mas, ó, é Jesus que foi preparar o lugar para você e para mim, para você que talvez me ouve nessa noite, não sabe se vai, não sabe se aceita. Toma a tua decisão hoje, porque o que Jesus foi preparar é tremendo. Mateus 25, versículo 34. Abre aqui também, por favor. Aleluia. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Benditos de meu Pai. É assim que ele trata aqueles que vão tomar posse do reino. Aleluia. Atos 1, do 9 ao 11. Atos 1, do 9 ao 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia. Nesse versículo, é bem interessante que Jesus, só nesse versículo, ele faz várias promessas. Eu vou preparar lugar. Eu vou voltar, a volta dele. E quando eu voltar, eu vou vos levar, arrebatamento, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando, aí apareceram os anjos e falaram: gente, vocês estão olhando para o céu para quê? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar. Você pode dar uma glória a Deus? Então hoje, mais uma vez, eu quero fazer um convite a você, meu querido, minha querida, que me ouve nessa noite. Vem para Jesus. Venha ser discípulo dele também. Olha que coisa linda. Ele foi preparar um lugar para você, lá na glória celestial. Não é isso? Ele virá, ele vai voltar. Não importa o que estão dizendo por aí. Por aí se fala tanta coisa, né? Na internet fala tanta coisa. Mas Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu. A promessa foi dele. As escrituras falam isso por todos os cantos que Jesus foi, mas ele vai voltar a buscar o seu povo. E você precisa estar na presença dele. É onde ele te quer. E quando ele vier buscar o seu povo, ele quer olhar assim e ver você no meio. No meio, porque você ouviu a palavra e aceitou a palavra no seu coração. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 17. Mais uma passagem que atesta essa verdade. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai voltar ou ele não vai voltar para arrebatar a sua igreja? Nós vamos subir ou não vamos subir para encontrar com ele nas nuvens? Está escrito na palavra de Deus, irmão. Meu querido, não perca mais tempo no mundo. Lá fora a gente só perde, aqui dentro a gente só ganha. Lá fora é gasto, aqui dentro é investimento. Na presença de Deus, o tempo que você aplica na obra dele, suas ofertas, seus dízimos, a sua vinda para a igreja, tudo que você faz, o folheto que você evangeliza, tudo que você faz é investimento. E naquele dia, quando Jesus voltar e nos levar, nós vamos receber o nosso galardão por aquilo que fizemos, por tudo que investimos no reino dele. Amém? João 14, versículo 4, que fala sobre o caminho. Aleluia. João 14, 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Que caminho é esse? Porque para onde eu vou? Naquele momento está dizendo que ele ia voltar para o Pai. Ele falou, ó, e vocês conhecem o caminho. Aleluia. Isaías 30, 21. Abre para mim, por favor. Isaías 30, versículo 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Amém? O caminho. A palavra de Deus. Nesse momento aqui, o caminho é a palavra. Se você andar por esse caminho, você vai chegar lá. Jeremias 6, versículo 16. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. E vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Nessa passagem, o profeta está falando com Israel. Mas trazendo para os dias de hoje, nós precisamos andar no caminho, que é os ensinamentos da palavra de Deus. E no versículo 6 de João 14, o próprio Jesus se apresenta como ele sendo o caminho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, veja bem, ele está jogando por terra qualquer tipo de objeção da chegada no céu. Não adianta. Ele está encerrando o assunto, a questão. Eu sou o caminho. Ele está traduzindo, dizendo o seguinte. Não adianta correr para a direita, para a esquerda, procurar em A ou em B ou em C, entrar em várias portas, porque para chegar no céu só tem uma forma, uma maneira, um meio, é passar por mim. E ele é o mediador entre Deus e os homens, não tem outro. É a nossa ponte de ligação, é o nosso elo de ligação com Deus. É Jesus o nosso Salvador. Então, quando ele declara, eu sou o caminho, o negócio é comigo. Eu é que posso pegar você, pecador, miserável, decadente, destituído da glória de Deus. Eu posso pegar você, diz Jesus, e transformar você em uma nova criatura. Porque ele falou para Nicodemos, ele teve um encontro com Nicodemos, né, um cara cheio de pomposidade, falava bonito, chegou elogiando Jesus. Ninguém pode fazer o que tu faz. Chegou elogiando Jesus, quebrou logo aquela conversinha fiada, introdutória, quebrou logo e falou assim, ó, aquele que não nascer de novo, vamos direto ao ponto, aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver, é para ver, não é nem para entrar, não pode ver. Olha que coisa séria, o reino de Deus. Olha aí, irmãos. Com Jesus, eu gosto de Jesus, que Jesus não tem rodeio, pastor. Jesus, ele vai direto ao ponto. Tá!
É céu que você quer? É céu que você vai ter. Mas Jesus é o caminho. Religião nenhuma. Pode aumentar aí o microfone que eu vou gritar mesmo. Religião nenhuma leva ninguém para o céu. Estou mentindo, pastor? Pode falar, tá, pastor? Olha que eu vou errar aqui só. Nem, olha isso, vou falar, é muito ousado, hein? Nem o fato de você ser um evangélico. Estou falando demais, pastor? Muitos são chamados. Eu gosto dessa palavra, mas eu tenho medo. Eu gosto. Porque eu estou pregando aqui, a minha obrigação é maior do que a de vocês. Pastor, foi de sarrafo, né, pastor? Sarrafo, espada. Olha, escola dominical. Foi uma benção hoje. Quem não veio, perdeu. Vamos voltar. Então, querido, Jesus falou assim, ó. Quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Isso é tremendo, irmão. E não estava falando qualquer um, não era Nicodemos, maioral, um cara que sabia muito de Bíblia. Dava aula, ensinava naquela época. Mas Jesus quebrou as objeções. Aquele que não nascer de novo da água do Espírito não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Aí ele falou assim, ó, eu sou o caminho. Não tem jeito. Nem religião, nem igreja, nem ser evangélico. Cargo na igreja também não leva ninguém para o céu. Desculpa a franqueza, irmão. Cargo na igreja não leva. É bom, é necessário. E façamos isso. Façamos, porque o pastor fazer tudo sozinho não dá, né? Vamos ajudar, beleza. Mas, você quer céu? Só Jesus. Aí, esse assunto ele é especialista, e é o único. Ninguém mais entende esse assunto nesse mundo. E em mundo nenhum. No mundo você vai encontrar especialista para tudo, né, pastor? TI, informática, internet, redes sociais, e tem vários. Mas se o assunto é céu, se o assunto é salvação eterna, se o assunto é vida eterna, aí só tem um especialista. O nome dele é Jesus. Fala comigo, o nome dele é Jesus. Eu sou o caminho. Aleluia. Vem comigo. E vamos lá. Eu sou a verdade. João 8,32. Que verdade é essa? Bota aqui para mim, por favor. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É a verdade que liberta. Se não for liberto por essa verdade que é Jesus, não tem céu. E Jesus quer, falei no começo e vou até o fim declarando, Jesus quer nos levar para o céu. É o tema da mensagem dessa noite. Grava aí. Jesus quer nos levar para o céu. Mas, precisa conhecer a verdade. A verdade que liberta e prepara para morar nesse céu. E eu sou a vida, João 17, versículo 3, para confirmar isso aí. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. Querido, eu espero que nessa noite, você que está nos ouvindo, você deixe o Espírito Santo continuar, porque eu sei que ele já está falando no seu coração. Que essa dúvida, essa incerteza, esse será, esse hoje não, esse negócio está muito cedo, eu sou muito novo, eu sou muito nova, quero curtir mais um pouquinho. Cuidado. Jesus quer você do lado de cá. Ele quer salvar você. No céu tem lugar para todo mundo. Não é apertamento não, tá, irmão? É tranquilo. E lá não precisa de área VIP, é tudo VIP, pastor. Lá não tem camarote, porque é tudo camarote. É tudo primeira linha, primeira classe. Não tem negócio do irmãozinho, a casinha do irmão Zé Carlos tá capengando. Não tem isso lá não, irmão. Lá é tudo elite. Por quê? Porque foi ele. Por isso ele falou, não vou nem pedir para anjo fazer, que os anjos também são bons no que fazem. Mas não, eu mesmo vou preparar o teu lugar. Quando chegar lá, você vai pensar, nossa, eu não sabia que o que tinha para mim era tão bom. Nós não podemos imaginar, irmão, o que Deus está preparando para nós, querido.
O céu, o que a Bíblia revela aqui, não é nem 0,000000001%. Porque quando chegar lá, irmão, meu Deus do céu. Diz a Bíblia que o nosso nome não vai ser o daqui da terra. Vamos ganhar outro nome. E olha, irmãos, vai ser glorioso. Então hoje, eu vim aqui para te falar do céu. Tem um céu para você. Tem um céu para você. Um céu que não tem sofrimento. Um céu onde não haverá lágrimas. Um céu onde não haverá dor. Tudo que você conheceu aqui na terra, lá no céu vai ser totalmente diferente. Aqui na terra, todo dia morre gente. No céu, acabou a morte. Não vai ter enterro. Não vai ter tristeza. Não vai morrer ninguém. Aqui todo dia morre gente, irmão. E nem é uma nem duas, é muita gente. Também tem que morrer, senão não dá. Mas no céu, não vai morrer ninguém. Saudade de quê? Não vai morrer ninguém. Ninguém vai embora. Eu não vou. Você vai embora do céu? Não vai. O inimigo foi bobo, né? Estava lá, foi expulso, né? Como é que pode, né? A gente está doido para chegar lá, ele estava lá, mas ninguém vai embora para lugar nenhum. Vamos estar diante do trono, adorando noite e dia. Lugar maravilhoso, irmão, não vai ter desemprego, você não vai precisar carteira assinada no céu, irmão, pelo amor de Deus, fila, meu Deus, o que é Cisreg? Fila do Cisreg, que é isso, meu Deus? Tem gente que morre na fila do Cisreg, não consegue ser operado, no céu tu não vai ter o negócio de operação, joelho quebrado, tu não vai ter no céu, irmão, no céu tu vai dar glória, vai pular, vai dar leão, tá gravando, pastor? Olha ele essa, hein? Irmão, vai ser uma maravilha! Maravilha! Irmão, o que eu estou falando aqui não chega a 0,00, não tem como. Mas a gente tenta, né, pastor? Pelo Espírito, tenta fazer você acreditar. Acredite, tem um céu para você. Porque a gente passa muita luta aqui, irmão Rogério. É luta e é porra, perseguição. Sempre tem um aí, aparece de vez em quando pipoca, né? Aqueles teólogos. Não é bem assim, irmão. Hebraico, grego, aramaico. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos confiar. Porque quem fez a promessa é fiel. Não foi homem, não, irmão. Não tá, eu já falei, eu vou fazer, fiz nada. Eu vou, fui nada. Jesus não. Se ele fala assim, eu vou, você pode esperar que ele vai. Eu não chego atrasado, não. Eu cheguei atrasado hoje. Mas ele não chega atrasado, não. Ele chega na hora certa. Quando você chega, ele já estava lá. Lembra da mulher samaritana? Quando ela chegou no poço, Jesus já estava lá. Então, quem fez a promessa é fiel. Ainda que sejamos infiéis, diz a palavra, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, é interessante notar, eu já estou terminando, Deus não quer que nenhum ser humano vá para o inferno. Não tem como falar do céu sem falar. A gente vai falar no finalzinho para não estragar a mensagem. Deus não quer que nenhum ser humano vá para o inferno. Tem uma passagem que diz que existe um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Então é um Apocalipse, o pastor sabe disso. Sabe tudo, né? Lago de Fogo e Enxofre. O que diz? Preparado para quem? Nossa, aí tá melhor que eu, porque essa eu não anotei, não. Eu nem pedi para jogar, porque essa eu não anotei, não. Mas eu lembrei, que os precisam lembrar. O lago de fogo e enxofre, está lá em Apocalipse, diz que o inferno, presta atenção, porque isso é sério, crente, discípulo de Jesus. O inferno, Deus vai pegar o inferno e vai jogar o inferno lá dentro. Quer dizer, o inferno já não é fácil, né, pastor? Deus vai pegar o inferno e vai jogar o inferno dentro do lago de fogo e enxofre. Imagina que é em cima do inferno. Meu Deus do céu. A besta, o falso profeta, o anticristo e todo aquele cujo nome não estiver escrito. Desculpa ter falado de inferno, mas eu tenho que falar isso também no finalzinho para poder
Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não foi criado por Deus para ir para o inferno. Não. Não foi. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, para essa igreja. Foi preparado para o inimigo das nossas almas e para os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Nós não. O nosso lugar é onde? No céu. Então, você que está no caminho, você que está em Cristo, permaneça até que chegue o céu. Até que chegue o dia em que Ele virá para nos buscar e nos levar. E você que, de repente, não sei se aqui tem alguém que está meio assim, né? Vou, não vou, gosto, me sinto bem, mas não decidiu ainda. Decida, querido. Decida, minha querida. Porque o teu lugar é aqui dentro conosco. Na presença do Pai e na presença do Filho, sendo habitado pelo Espírito Santo e sendo preparado para um dia morar no céu. Quem quer ir para o céu aí? Diz amém. É o melhor lugar, irmão. O mundo, ele é cheio de lugares paradisíacos. Mas se juntar todos os lugares lindos do mundo, nem o jardim do Éden chega nem nos pés do que é no céu. Porque lá é a morada de Deus. E Deus, Ele é o Deus do melhor. Se Ele está lá, é porque o melhor lugar é lá. O céu é o meu trono, diz o Senhor. E a terra, o estrado dos meus pés. Deus não vai habitar em qualquer lugar não, irmão. Se Ele está lá, é porque é o melhor lugar que existe. Criado por Ele. E é para lá que nós vamos. Se nós permanecermos no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe a todos. Leve essa palavra contigo, vai mastigando, vai refletindo, e que Deus possa te abençoar. Pastor, muito obrigado por essa. Nem sentei, né, gente? Não sentei, não. Ô, glória. Pastor, eu esqueci de sentar. O macete é colocar a cadeira azul. Cadê o pessoal do Cantor Cristão? 306. Para o céu, por Jesus irei. Vamos adorar o Senhor. Que Deus continue te usando, te abençoando. Pode, é toda sua. Colocaram com muito carinho aqui. 306, vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor com esse hino. 306. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Foi Jesus que abriu o caminho.
A igreja ainda de pé. E eu não posso deixar nessa noite de clamar a Deus pela tua vida para que você tome uma decisão. Nosso irmão foi muito claro. Deus o usou de uma maneira ímpar e falou daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E somente um caminho tem que passar por Jesus. E somente há uma verdade. Jesus é a verdade. Somente uma vida. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou o terceiro dia, e Ele é o único que pode te dar vida. E aí eu não posso deixar de sair daqui nessa noite sem apelar para o teu coração, apelar para a tua razão, para a tua mente, porque talvez você tenha andado por muitos caminhos. E às vezes passa tempo, passa ano, entra ano, melhor falando, e a gente fica só protelando. Mas você pode tomar uma decisão de dizer: Senhor, eu quero hoje seguir o caminho da cruz, eu quero hoje seguir o caminho que é Jesus. Eu quero hoje tomar uma decisão. E talvez você fale assim: mas eu preciso largar tudo, eu preciso deixar tudo. Não. A Bíblia diz: vinde como estás. A única coisa que você precisa fazer é dizer ao Senhor: Senhor, venha morar no meu coração, mudar a minha vida. A única coisa. Eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador. Só isso. Você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer nada, a não ser reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida na tua vida, e é Ele que vai te levar ao céu. Você só precisa tomar essa decisão. E se você tomar essa decisão, você pode fazer parte de uma igreja e se tornar membro dela. Tem direito ao batismo, será batizado, mas acima de tudo você herdará aquilo que Ele preparou para nós, os céus, que a Bíblia diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E o pregador, o nosso irmão José Carlos, foi muito enfático, porque da mesma proporção que ao céu, também há aquilo que o Senhor chama de juízo condenatório, aonde o Senhor não quer que ninguém vá. Vão para lá o diabo, os seus anjos e aqueles que não escolheram Jesus. Mas o desejo do Senhor não é esse. O desejo do Senhor é que você faça parte dessa igreja que vai morar nos céus. O desejo do Senhor é que Ele salve você. E eu costumo pensar de uma coisa muito maravilhosa. Você corre o risco de ser feliz de vez. Porque você talvez nunca entendeu. Mas quando Jesus faz parte da tua vida, a tua vida muda. Os teus pensamentos mudam. E Ele cuida de você a cada dia aqui. Mas Ele já preparou o que Ele tem para nós, os céus. Então nessa noite eu quero apelar. Se você ouviu, se você entendeu o que Deus falou contigo, não deixa para amanhã. Faça nessa noite, tome a sua decisão nessa noite, dizendo assim: eu quero seguir ao Senhor Jesus. E eu não posso sair daqui nessa noite sem antes perguntar: você não quer tomar uma decisão nessa noite? Você não quer hoje tomar uma decisão diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero seguir o teu caminho, eu quero viver o teu caminho, eu quero viver para o Senhor? Há alguém aqui nessa noite? Alguém que queira tomar uma decisão? Eu digo para você, nós estamos aqui, nós não estamos falando de coisas que vão passar. A Bíblia diz que Jesus é aquele que vai completar a sua obra. E Ele é fiel para completar aquilo que Ele mesmo prometeu. Mas você não pode sair daqui sem tomar essa decisão. Há alguém nessa noite? Se o Senhor falou contigo, a Bíblia diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração.
Entrega seu coração a Jesus e deixa Ele trabalhar na sua vida. Nunca esqueço quando meu pastor falou, e eu já vou encerrar o apelo, quando ele disse, e eu ouvi isso, meu primeiro pastor, pastor Aurélio Lopes, ele falava, Jesus é igual aquela laranja, que a gente vê ela muito amarelinha, mas que se a gente não descascar, experimentar ela, a gente nunca vai saber o sabor daquela laranja. Jesus, ele é mais saboroso do que o mel, mas você só vai experimentar quando você der um passo na direção dele. Então eu posso te clamar nessa noite, dizer, há alguém nessa noite? A palavra foi pregada. Deus se fez presente nesse lugar. Deus usou o nosso irmão, usou os louvores, falou ao nosso coração. E o último louvor que a gente cantou diz, para o céu, por Jesus, irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu, pela cruz, irei. Que o Senhor fale ao teu coração, mas que você não deixe de entregar a sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar, nós vamos encerrar, mas se você tomou essa decisão, não quer vir aqui à frente, não quer tomar uma posição, levantar sua mão, procura o pastor que vos fala, procura algum membro da nossa igreja, para que a gente trate de você, para que a gente te abrace com o abraço do Espírito Santo, dizendo para você que você é bem-vindo neste lugar. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, o Senhor falou aos nossos corações, pelos louvores, pela direção, pela palavra ministrada. Ó Deus, que como foi profundo isso, Senhor. Ó Deus, que falou ao nosso coração que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ninguém vai aos céus senão pelo Senhor Jesus. Então, nessa noite, nós te agradecemos pelo que o Senhor já ministrou no nosso coração. E se alguém aqui, ó Deus, ouviu a tua voz, que teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe poderosamente, mude, ó Deus, os pensamentos e que ele, que ela nessa noite tome uma decisão com o Senhor. Deus, quebra as barreiras, quebra as correntes, Senhor, mas que tomemos uma posição diante do Senhor de entregar a nossa vida. É tão bom, Senhor, quando nós fazemos parte da tua casa, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Senhor, ó Deus, faz morada em nós. É tão bom, Senhor, quando nós temos a certeza de que vamos morar nos céus, e a tua palavra nos diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor quer salvar a todos. Então, Senhor, nessa noite, que teu Espírito Santo continue tocando poderosamente na vida de cada um de nós, e que aquele que ainda não tomou uma decisão venha tomar essa decisão nessa noite, de se entregar ao Senhor Jesus. Pai, seja glorificado por esta palavra, seja glorificado por este culto, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos abençoe, Pai, e que poderosamente, Senhor, esta palavra venha ecoar no profundo do nosso ser, ó Deus, e que venhamos tomar uma decisão diante do Senhor. Toma cada um que ouviu esta palavra nessa noite e que o Senhor nos leve em paz, meditando na tua palavra, e que nos entreguemos ao Senhor cada vez mais, para que o Senhor nos dê, ó Deus, a sua herança, que é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado. Abençoe o teu servo que ministrou a palavra, que o Senhor continue usando ele poderosamente, e que estejamos aqui, ó Deus, cada vez mais glorificando e exaltando o teu eterno nome, para a honra e a glória de Deus Pai. Nós oramos não porque merecemos, mas pelo nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Você me aguarde 2 minutos, passa a palavra ao irmão José.